Olá, pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Júlio César e na videoaula dessa semana a gente vai dar continuidade ao nosso módulo 1 e vamos discutir hoje esse tema, que é a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado livre no Brasil. Nós vamos discutir o processo que levou ao fim da escravatura no Brasil e um pouco do pós-abolição, né, de como ficou a situação dessa população ex-escravizada, dos libertos, após a abolição. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é observar esse mapa, que é um mapa que indica o ano da abolição em cada um dos países da América. Tá? Observe que o primeiro país a abolir a escravidão na América foi o Haiti, né, cujo processo de independência da França, né, foi realizado através de uma revolta de escravizados. Tá? Então, não é por acaso que a Revolução Haitiana ela é uma revolução que leva à independência dessa ex-colônia e que leva também à abolição da escravatura no Haiti. Tá? O Brasil ele aparece aí, né, com a triste marca de ter sido o último país das Américas a abolir a escravatura. Né? Os países mais próximos do Brasil aí, em ano da abolição seriam os Estados Unidos, Porto Rico e Cuba, cuja abolição aconteceu 2 anos antes da Lei Áurea, que acabou com a escravidão aqui no Brasil. Então, nós somos não apenas o último país das Américas a abolir a escravidão, somos o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Tá? E fica a questão, qual o legado desse fato para a nossa sociedade? Existe algum legado desse fato histórico, desse dado histórico para o nosso presente? Tá? E eu trago aqui algumas manchetes recentes da imprensa, né, recente, que nos ajudam a refletir um pouco sobre esse legado da escravidão, esse legado de uma permanência tão longa da escravidão na nossa história, mas também de uma permanência do próprio racismo. Tá? Nós temos aqui essa manchete, mulheres negras ganham menos da metade do salário de homens brancos no Brasil. Discute um pouco essa questão do acesso ao mercado de trabalho, né, de como o machismo e o racismo muitas vezes atuam juntos, né, e afeta a inserção dessa população negra no mercado de trabalho. Essa outra notícia, né, a cada 3 assassinados, 2 são negros, aponta estudo do IPEA, né, que fala sobre como a população negra, né, no Brasil é a mais afetada pelos homicídios. Tá? Inclusive, se a gente pensar em proporção na população, né, a população negra ela não é 2/3, né, da população brasileira, mas ela representa 2/3 daqueles que são vítimas de homicídios. E nessa outra, né, manchete, mais recente ainda, relacionada à pandemia da Covid-19, aponta-se que negros morrem mais do que brancos. Por quê? Né? E aí a discussão vai girar em torno das desigualdades sociais que ampliam as possibilidades de contágio, né? Como também vai girar em torno da dificuldade de acesso a tratamento, a atendimento, tá? Que levam a uma mortalidade maior de pretos e pardos no nosso país, nesse contexto de pandemia que estamos vivendo. Para começar a falar sobre a abolição, a gente vai discutir os fatores externos que levaram ao fim da escravidão no Brasil. Tá? Existem alguns acontecimentos que acontecem fora do país, né, que contribuem, né, para o fim da escravidão aqui. O primeiro que a gente pode apontar é uma pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão no Brasil e em outros países do mundo. A Inglaterra vivia desde o final do século XVIII o seu processo de industrialização, e a produção industrial ampliou exponencialmente a capacidade produtiva dos ingleses. E isso fez com que, isso é um dos motivos que leva a Inglaterra a fazer uma campanha internacional de combate ao tráfico de escravizados. Por quê? Se eu tenho maior possibilidade, se eu tenho uma maior produtividade, tá? Eu preciso também de mais mercado consumidor. E como vocês sabem, escravizados não recebem salários. Então, esse era um dos principais motivos que levava o Estado inglês a financiar mesmo uma campanha de
de combate ao tráfico de escravizados mundialmente. Ou seja, o ideal seria que esses homens e essas mulheres se tornassem trabalhadores assalariados e pudessem consumir produtos industrializados, de preferência ingleses. Tá? Não é por acaso que o Estado inglês que o Parlamento inglês vai sancionar a Lei Bill Aberdeen, em 1845, que autorizava navios ingleses a prender e afundar navios negreiros que trafegassem pelo Oceano Atlântico. Observe como o Estado inglês outorgava a si a autoridade para combater o tráfico de escravizados, não apenas em áreas de jurisdição do Estado inglês, mas em todo o mundo. Tá bom? Uma outra questão que contribui para o fim da escravidão é a difusão de ideias iluministas e liberais na Europa. Ao longo do século XVIII, a gente tem um conjunto de novas ideias, né, chamadas de iluminismo, de liberalismo, que vão se difundir na Europa, e um dos preceitos do iluminismo e do liberalismo era a defesa de direitos naturais do homem. Esses direitos naturais seriam, por exemplo, a liberdade do indivíduo, tá? A igualdade, e muitos abolicionistas vão se apropriar dessas ideias para defender o fim do tráfico de escravizados. Ora, né, se a liberdade é um direito natural, não existe sentido em manter a escravidão, ok? Porém, existem controvérsias, tá? Alguns estudos mais recentes sobre as ideias liberais e a maneira como elas foram utilizadas pelas elites urbanas mostram que os princípios liberais eles foram utilizados de forma diferente por grupos sociais diferentes. Vou explicar. Para os proprietários de terra, por exemplo, proprietários de escravos aqui no Brasil, as ideias liberais davam legitimidade à escravidão. Em que medida? Já que um dos direitos naturais apontados pelos iluministas, pelos pensadores liberais, era o direito à propriedade. Então, muitos senhores de escravos apontavam que a escravidão deveria ser mantida, né, já que a propriedade era um direito natural do homem, ok? Então, a gente tem que pensar, quando reflete sobre a influência de ideias liberais e iluministas para o movimento abolicionista, a gente tem que pensar que para outros grupos essas ideias serviam de base legitimadora para defender a manutenção da escravidão, né? E uma outra questão importante a se refletir aí é a seguinte, é que mesmo os pensadores iluministas, né, eram homens europeus, brancos que viviam em cidades e que entendiam que esses direitos naturais que eles defendiam para os homens deveriam ser aplicados principalmente para os homens civilizados. Em outras palavras, o homem europeu, branco, que vive nos centros urbanos. Tá? Então, é só para a gente pensar que, apesar de haver uma influência das ideias liberais no movimento abolicionista, essas ideias também foram apropriadas por determinados grupos que defendiam a manutenção da escravidão. Tá certo? Ainda entre esses fatores externos que levam ao fim da escravidão, nós podemos apontar aí um aspecto da política externa brasileira nessa segunda metade do século XIX. Durante o segundo reinado, né, durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil se envolveu em uma guerra com o Paraguai, com o país vizinho Paraguai. Havia uma disputa territorial, né, do ditador Solano Lopes do Paraguai com o Estado brasileiro por terras, principalmente na atual região do centro-oeste do Brasil. Tá? Havia um projeto expansionista de Solano Lopes em direção a esses territórios brasileiros, como também havia um interesse do Estado brasileiro em expandir seus domínios na região da América do Sul. Não se esqueçam que o Brasil era um império, né, e que isso pressupõe uma postura expansionista também. A Guerra do Paraguai, portanto, é um choque de imperialismos do Paraguai e do Estado brasileiro. Okay? E aí o Brasil, com apoio da Inglaterra, se une ao Paraguai e à Argentina, e há uma guerra muito intensa, chamada Guerra do Paraguai, que o Paraguai ficou arrasado. O que é que isso tem a ver com a questão do abolicionismo no Brasil? É que muitos escravizados escravizados e libertos, atuaram nessa guerra. Tá? Alguns conseguiram sua alforria, né, enfim, por ter atuado na Guerra do Paraguai, outros foram cedidos por seus senhores, né, para atuar nesse conflito.
né? E a Guerra do Paraguai, em alguma medida, ela aumenta a sensibilidade da sociedade brasileira com relação à questão da escravidão. Ora, se essas pessoas podem lutar pelo país, podem lutar em uma guerra, né? Porque eles e seus semelhantes são escravizados, são vendidos e tratados como propriedade, tá? Então, nessa ilustração aqui da Revista Ilustrada, que é uma revista republicana e abolicionista brasileira, nós temos a imagem de um soldado negro que, ao retornar da Guerra do Paraguai, se depara com uma cena típica da escravidão, né? Um escravizado sendo açoitado no tronco. Né? E ele aparece aí cheio de medalhas, né? Aparecem as medalhas no uniforme dele, mas consternado com a cena de violência que presencia. Mas, obviamente, que esses fatores externos sozinhos, eles não vão explicar, né, o fim da escravidão no Brasil. E a gente deve entrar nas questões internas. Né? O que é que leva internamente ao fim da escravidão? Tá? Ao processo que culmina com a Lei Áurea aqui no Brasil. O primeiro fator que a gente deve colocar, e o mais importante deles, é a resistência dos escravizados. Tá? Então a gente tem que, desde que aportaram os primeiros navios negreiros aqui, começou o processo de resistência dos escravizados. Né? Existe um mito que foi propagado pela própria historiografia, muitas vezes, de que o escravizado de origem africana se submeteu passivamente. Né? E isso a gente sabe, não encontra não é isso que os documentos mostram, né, e que as pesquisas historiográficas mais recentes mostram. Aqui a gente tem três, na verdade, né, anúncios de jornais que dão conta de fugas, né, de escravizados, oferecendo recompensas para quem trouxer de volta, entregar a seus senhores ou à polícia, né, que mostra que essa resistência era uma prática comum dos escravizados e que isso é um dos fatores que leva ao fim da escravidão, que a resistência dos escravizados ela pressiona as elites, as classes políticas para que vamos dizer assim, e isso abala profundamente as estruturas dessa ordem escravista no Brasil. Outro elemento importante e que vem se somar a essas ações de resistência é o próprio movimento abolicionista. Tá? Então, sobretudo nas duas últimas décadas em que houve escravidão, em 1870 e 1880, a gente vai ter uma intensificação das ações do movimento abolicionista. Sociedades abolicionistas vão ser criadas, tá? A arte, né, muitas manifestações artísticas vão se movimentar em prol da causa da abolição, tá? E a gente tem alguns exemplos aqui para a gente pensar nisso. Tá? Essa aí é uma capa da revista Ilustrada, a mesma revista que a gente já viu antes, né, em que o ilustrador Ângelo Agostini faz uma homenagem ao Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde ou o Dragão do Mar. Né? O Dragão do Mar ele ficou conhecido, né, foi um abolicionista conhecido no Ceará, por ter realizado uma greve de jangadeiros. Foi essa greve de jangadeiros de 1881. Em meados do século XIX, né, a gente tem a ascensão da economia cafeeira na região sul do Brasil, atual sudeste, né, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, né, as províncias do norte, do atual nordeste, estavam em franca decadência. A produção açucareira já vinha se arrastando, né, já vinha mal das pernas há algum tempo. Tá? E o que acontece é que muitos escravizados, né, dessas províncias do norte eram vendidos para as províncias do sul, para trabalhar nas fazendas de café. E por que esse tráfico interno? Porque em 1850, como a gente vai ver mais adiante, o tráfico de escravizados foi proibido no Brasil. Então não entravam mais escravos de origem africana. Tá? E o que é que isso tem a ver com os jangadeiros do Ceará? Né? Os navios que transportavam esses escravizados, né, da província do Ceará para as fazendas de café do sul, tá? Eles eram abastecidos por jangadeiros. Os jangadeiros transportavam esses escravizados até os navios e lá, né, esses escravizados eram colocados nos navios e levados para serem negociados nas fazendas do sul. Tá? E aí o Chico da Matilde, né, o Dragão do Mar, ele
organizou, né, liderou os jangadeiros do Ceará e fez uma greve. Né? Os jangadeiros se recusaram a transportar escravizados, a levá-los para os navios. Tá? Inclusive, esse movimento abolicionista no Ceará foi muito forte, tá? E fez com que o Ceará fosse a primeira província brasileira a abolir a escravidão, em 1884, né? 4 anos antes da Lei Áurea. Um outro personagem muito importante ligado ao movimento abolicionista foi Luiz Gama, assim como Chico da Matilde, também um negro, né, ex-escravo, e ele atuou como rábula. Né? O que era rábula? Era um advogado sem diploma, um advogado autodidata. Né? Luiz Gama ele foi responsável pela libertação de centenas de escravos, né? Ou seja, ele utilizava-se da via legal, né? Da própria legislação e das ações judiciais para lutar pela libertação de escravizados. Né? Luiz Gama defendia, entre outras coisas, que quando um escravizado atacava o seu senhor, ele estava incorrendo em legítima defesa, já que ele estava se defendendo. Tá? E aqui nós temos uma frase de Luiz Gama, né, em que há uma discussão bem interessante sobre o próprio racismo. Tá? Ele diz o seguinte: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhões de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Tá? Então, Luiz Gama, inclusive, ele é considerado o patrono da abolição no Brasil, né, por uma lei de alguns anos atrás, certo? Em virtude, como reconhecimento, né, da sua luta contra a escravidão e pela abolição. Ele acabou falecendo em 1882 e não viu, né, pessoalmente a Lei Áurea, ok? E existiram outros personagens negros que atuaram na causa abolicionista, que eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá bom? A primeira que aparece aqui é Maria Firmina dos Reis. Foi a primeira mulher romancista do Brasil. Ela publicou livros, romances como Úrsula, A Escrava, né? E as obras dela inauguraram a crítica anti-escravista na literatura brasileira. Tá? Então, era uma mulher negra, escritora, né? E que discutiu as questões ligadas à escravidão e defendeu a causa da abolição. Tá bom? Outro personagem é José do Patrocínio, né? Intelectual e jornalista, utilizou-se das suas publicações na imprensa para criticar a sociedade escravista, para defender a causa abolicionista, e foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Tá? Aqui a gente cita também a musicista Chiquinha Gonzaga, né? A primeira mulher brasileira a reger uma orquestra. A palavra maestrina nem existia na época. Tá? Ela era republicana, abolicionista, né? E utilizou-se de sua arte para favorecer e para financiar também a luta anti-escravista. É interessante que tanto Maria Firmina dos Reis quanto Chiquinha Gonzaga, ao serem representadas posteriormente, depois das suas mortes, né, passaram por um processo de embranquecimento. Muitas representações dessas personagens, né, as tratam como mulheres brancas. Chiquinha Gonzaga, para vocês terem uma ideia, era neta de uma escrava liberta, de uma escrava, de uma mulher que era escrava e que conseguiu a liberdade em vida. Tá? E ela chegou a ser, para vocês terem uma ideia também, ela chegou a ser interpretada, né, numa minissérie da Globo pela atriz Regina Duarte, né, o que escancarou ainda mais esse processo de embranquecimento da memória sobre essa personagem. Tá? E, por fim, a gente traz aqui, né, André Rebouças, né, filho de uma escrava alforriada com um alfaiate português, foi engenheiro, advogado, né, e ele ele fazia uma discussão que é muito interessante, né, de que a abolição da escravatura não poderia vir sem uma política de inclusão social da população negra, da população liberta, ex-escrava. Tá? Então, André Rebouças defendia a realização de uma reforma agrária, né, como
forma de integrar os negros à sociedade, de evitar a propagação de novas injustiças, né, que seria a exclusão social, a desigualdade. Então, todas essas pressões externas e internas fizeram com que o Brasil tivesse uma série de leis abolicionistas, né? De uma legislação que previa o fim da escravidão, mas que jogava esse fim da escravidão para frente, que fez com que esse fim da escravidão no Brasil, com que esse processo de abolição fosse um processo lento. A primeira lei desse tipo que nós temos no Brasil é a Lei Feijó, de 1831. Ela declarava livre todos os escravizados que entrassem no Brasil a partir da data da lei. Então, ela foi inclusive uma resposta do Estado inglês às pressões inglesas, desculpe, do Estado brasileiro às pressões inglesas, né? Mas acabou sendo uma lei que não foi cumprida, né? Ou seja, o Brasil proibiu o tráfico de escravos em 1831, mas essa lei não foi cumprida. Inclusive, é ela que dá origem à expressão lei para inglês ver, que é uma expressão que as pessoas usam para se referir a uma lei que está apenas no papel, mas que não é cumprida de fato, tá bom? A segunda lei que aparece, agora sim com a extinção definitiva do tráfico de escravizados no Brasil, é a Lei Eusébio de Queiroz. Né? Proibiu-se definitivamente em 1850 o tráfico de escravizados, ou seja, a partir de então, né, a gente não teria mais a entrada de escravizados africanos no Brasil. Após essa lei, é que a gente vai ter um estímulo e uma intensificação daquilo que nós chamamos de tráfico interno, ou seja, o tráfico interprovincial, sobretudo das províncias do norte, né, para as províncias do sul, né, escravizados que vão ser vendidos dessas fazendas das províncias do norte para as fazendas de café no sul, tá bom? Em 1871, nós temos a chamada Lei do Ventre Livre, né, que declarava livre os filhos de mulheres escravizadas nascidos após a data da lei, que é 28 de setembro de 1871. Essa lei é interessante e a gente vai discutir ela melhor na última atividade dessa semana do módulo, tá? Porque ela traz outros pressupostos também. Ela permite, por exemplo, que os escravizados, independente da data de nascimento, entrassem na justiça para conseguir sua alforria. Tá? Existem outras questões relacionadas a essa lei também. Ela oferecia uma indenização ao senhor que entregasse o garoto nascido após a lei ao Estado. Né? Ou o senhor poderia escolher utilizar-se do trabalho desse jovem até os 21 anos de idade, quando ele estaria de fato livre. Então, é uma lei que, vamos dizer assim, ela servia tanto para dar uma resposta ao movimento abolicionista e tentar apagar incêndios, né? Certo? Como também ela acenava para os senhores de escravos, atendendo a alguns interesses desses senhores e mantendo alguns de seus privilégios, né? Então, os historiadores afirmam que essas leis elas fazem esse jogo duplo, né? Em que elas acenam, né, de um lado para os proprietários de terra, do outro lado elas tentam aplacar os ânimos da resistência dos escravizados, né, e do próprio movimento abolicionista. Tá? Mas também é uma legislação que vai jogando o fim da escravidão cada vez mais para frente, né? Certo? Sem trazer uma abolição definitiva. Okay? Uma outra legislação que aparece aí, em 1885, foi a Lei dos Sexagenários. Ela declarava livre todos os escravizados com mais de 60 anos. Essa lei foi motivo de piada, né? Já que pouquíssimos escravizados chegavam a essa idade. Né? E em que condições de saúde esse escravizado chegaria nessa idade? Né? Inclusive, nessa capa da revista Ilustrada, a gente tem um senhor branco puxando um escravizado acorrentado direto para a cova. Né? Ou seja, a discussão que essa ilustração faz é assim, né? Essa lei ela não vai libertar ninguém, de fato. Tá? Mas a gente não pode pensar que os escravizados, né, simplesmente esperaram por essas leis, esperaram pela abolição quietos. Né? Então as fugas continuaram
existindo, né? E aí a gente tem que os últimos anos de escravidão no Brasil foram anos de muita resistência, de fugas coletivas, tá? E de muita pressão, né? Não é por acaso que os senhores, muitos senhores de escravos, políticos abolicionistas, chegavam a dizer que eram os senhores que eram prisioneiros de seus escravos, já que eles viviam com medo, né, das revoltas, das rebeliões, certo? Dessa população, ok? E por fim, a gente tem a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, que traz a abolição da escravatura no Brasil, né? Depois a gente vai discutir um pouco melhor essa lei, né? E essa lei meio que consolidou uma imagem na historiografia tradicional, né? E no senso comum da população de que a princesa Isabel seria uma redentora, né? A santa que deu a liberdade aos escravizados, e meio que essa narrativa, que essa memória construída sobre a Lei Áurea, ela acabou por apagar, né, e por silenciar ou invisibilizar a luta dos negros livres, dos escravizados, dos libertos contra o cativeiro, contra a escravidão. Tá? Aqui nesse slide, eu trago para vocês um gráfico, né? Dois gráficos, na verdade, o outro aparece daqui a pouco, né? Em que a gente vê a quantidade de pessoas escravizadas que desembarcaram no Brasil. O Brasil foi o país do mundo que mais recebeu, né? Cerca de 40% da população trazida da África para a América desembarcou no Brasil, né? E a gente tem um pico aqui no ano de 1829. Não é por acaso, né, que essa quantidade de pessoas foi tão elevada, justamente 2 anos antes da primeira legislação que viria a proibir o tráfico de escravos, que é aquela lei para inglês ver de 1831 que eu falei para vocês, certo? Nesse outro gráfico que a gente percebe, né, a quantidade de pessoas escravizadas que desembarcaram no Brasil entre 1829 e 1856. Percebam, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela é de 1850, mas até 1856 há registros de viagens, né? Então a gente tem aqui aquele pico de 1829 que eu mostrei para vocês. Em 1831, quando vem a primeira legislação contra o tráfico, a gente tem, né, uma redução, mas logo em seguida, né, os números voltam a aumentar e esse tráfico de escravizados volta ao normal até a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Aqui nós temos algumas fotografias, né, dos anos finais da escravidão no Brasil. Tá? Essas duas fotografias elas são de fazendas de café do Rio de Janeiro e foram tiradas em 1882. Tá? Essa outra mostra quitandeiras, né, nas ruas do Rio de Janeiro, em 1885. Tá? Essa última aqui, ela mostra uma senhora, né, com seus escravos em uma liteira. É uma fotografia de 1860. Um detalhe interessante dessa fotografia são os pés descalços, né, dos homens escravizados. Tanto em pinturas como em fotografias, os pés descalços são indícios da condição de escravizado. Tá? Mas uma discussão muito importante e muito cara para o próprio movimento negro hoje em dia, e que os historiadores também fazem, é a situação da população negra pós-abolição, ou seja, como é esse pós-abolição para a população negra. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a Lei Áurea. Esses são os dois artigos da Lei Áurea, né, que dizem: é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. Sim, gente, é só isso. Tá? É uma lei muito curta, após mais de 3 séculos de escravidão, vocês não acham? Né? Então, é só isso que a Lei Áurea traz. Nenhuma política de reparação, nenhuma política de inclusão social, né? Nenhum mecanismo de inserção dessa população negra que já era livre ou que foi liberta pela Lei Áurea, né, após a abolição. Não há nada nesse sentido. Essa legislação não prevê nenhum mecanismo de integração social. Tá? Muito pelo contrário, o que nós tínhamos, né, eram leis que reforçavam a desigualdade e que reforçavam a exclusão. Um exemplo é essa lei aqui, a Lei de Terras de 1850.
Tá? O que é que essa lei dizia? Só para vocês terem um exemplo de como essa desigualdade operou. Né? Essa lei estabeleceu que a compra era a única maneira de acesso à terra no Brasil. Tá? Já que, desde o período colonial, havia outras formas de acesso à terra. Né? As pessoas não compravam terra do rei de Portugal, lá na colônia, elas recebiam as sesmarias, né? Em troca da obrigação de produzir na terra e por aí vai. Tá? A lei de terras diz que a compra é a única maneira de ter acesso à terra. Qual a consequência disso? Né? É que a gente tem a permanência e a ampliação de uma estrutura fundiária que vai se basear na grande propriedade rural. Ou seja, os grandes proprietários não só vão manter suas grandes propriedades, como vão ampliar seus domínios, né? Já que são eles que podem comprar terra ou registrar essas terras em cartório, ter um título oficial dessa terra e por aí vai. Né? Então, os negros recém-libertos, em geral, em sua imensa maioria, não vão ter acesso à terra. E o que acontece com essa população? Vão migrar em massa para os centros urbanos. A gente tem o que nós chamamos de êxodo rural, inchaço dos centros urbanos, e nesses centros urbanos um novo processo de exclusão, marginalização, falta de acesso a direitos básicos como saúde, educação, trabalho, um trabalho digno, né? E isso vai fazer com que se perpetue uma desigualdade, né? Se perpetue uma exclusão dessa população, tá bom? E aí o mais interessante, né? Ou seja, o Estado brasileiro, ele tratou então a questão da escravidão como uma página virada, né? 1 ano e 6 meses depois da Lei Áurea, o Brasil se torna uma república, deixa de ser um império e se torna uma república. E olhem só o que diz o hino da República do Brasil, né? Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país, né? Ou seja, é como se realmente o regime republicano, que se implanta logo depois, né, nos meses seguintes após a Lei Áurea, é como se o regime republicano dissesse: a questão da escravidão é uma questão do passado, ela não interessa mais ao Estado brasileiro, deixa para lá. Uma outra questão que deve ser tratada, né, no fim desse conteúdo, é sobre a transição para o trabalho livre, a questão da imigração para o Brasil. As elites brasileiras, muito influenciadas por ideias, né, pelas ideias científicas, pelo cientificismo europeu, né, vão também se apropriar das chamadas teorias raciais. Tá? E vai se defender aqui no Brasil que a maneira de desenvolver o país, de tornar o Brasil um país civilizado, era branqueá-lo, né? Ou seja, era tornar o Brasil um país branco. Já que essas teorias raciais afirmavam que as raças, né, elas estariam hierarquizadas e, portanto, haveriam raças superiores e raças inferiores. Né? E, obviamente, se eram teorias europeias, elas entendiam que as raças superiores estavam na Europa, era o homem branco europeu que ocupava o posto de civilizado, né? Enquanto as raças intermediárias e as consideradas inferiores, bárbaras, selvagens, né, eram aquelas raças provenientes de outros lugares do mundo, da Ásia, né, os nativos da América, os africanos e afrodescendentes e por aí vai. Tá? Então, nesse quadro, inclusive, de Modesto Brocos, né, de 1895, a gente vê justamente a defesa dessa tese do branqueamento. Né? Vocês têm aqui a imagem de uma família, né, em que aparece uma senhora negra, né, a filha dessa senhora, né, já é uma mestiça, observe como a pele dela é mais clara do que a da sua mãe, né? Essa filha dela casou-se com um homem branco e o seu filho, né, aqui que está no seu colo, o bebê, já aparece totalmente branco, né? Então essa pintura ela é uma celebração e uma defesa dessa tese do branqueamento da raça brasileira, né? E isso não foi defendido apenas por artistas, né? Foi defendido por cientistas, por antropólogos, por médicos, né? Aqui a gente tem um texto do médico e antropólogo carioca João Batista de Lacerda. Ele apresentou esse texto aqui, que está embaixo, né, num congresso de 1911 que aconteceu em Paris, chamado Congresso Universal das Raças. Olha o que ele diz: a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século,
um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão depois de um certo tempo por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro. Aqui a gente percebe que a visão geral que se tinha era que a imigração, a vida de imigrantes europeus para cá, italianos, alemães, portugueses, né, de que essa imigração levaria ao apagamento dos traços, né, da população negra na nossa sociedade. E quem eram esses imigrantes de origem europeia, né? Eram geralmente pessoas pobres, né, em sua imensa maioria pessoas pobres, que eram estimuladas pelos seus próprios governos a virem para cá. Tá? Então a gente tem aqui, inclusive, um cartaz de propaganda, né, do governo italiano estimulando as pessoas a virem para o Brasil. Olha o que eles dizem sobre o Brasil. Né? Na América, terras no Brasil para os italianos. Navios partem todas as semanas do porto de Gênova. Vinde construir os vossos sonhos com a família. Um país de oportunidades, clima tropical, alimento em abundância. Riquezas minerais. No Brasil podereis possuir o vosso castelo. O governo dá terras e utensílios a todos. Na verdade, assim, apesar dessa propaganda, a realidade era bem diferente. Né? Então, os primeiros imigrantes europeus que vieram para cá, eles vinham por um sistema chamado de sistema de parceria, em que os proprietários de terra, né, que tinham espécies de empresas, de agências que faziam essas viagens, né, esses proprietários de terra financiavam a viagem desses imigrantes, e quando o imigrante chegava aqui, ele chegava devendo, né, e como ele chegava devendo, ele era tratado como se fosse um escravo, né, nas fazendas, tá bom? A partir da década de 1870, é que começa o sistema de imigração subvencionada, em que o Estado brasileiro financiava a vinda desses imigrantes. E aí, quando esses imigrantes chegavam aqui, eles não chegavam devendo, eles chegavam para receber seus salários e por aí vai. Tá? Então, a aula de hoje termina aqui. Tá? Obrigado e até o nosso momento síncrono.